seja muito bem-vindo. Esse é o Elas e Ele, o seu programa de análise e debate. Prepara a pipoca porque vem discussão boa por aí. Aqui nós reunimos mulheres extremamente inteligentes, mas com formações muito diversas. A Mariana, que é jurista, com pós-graduação em escola austríaca e mestrado em piadas do Ari Toledo, não é isso? É. A Andréia, que é jurista também, tem mestrado em administração, é conciliadora e tem pós em direito civil, processo civil. E a Mari, Marise Aldi, nossa neurocirurgiã, presidente da Associação Brasileira de Neurocirurgia, vai explicar como funciona o cérebrozinho das pessoas aqui pra gente, é uma dúvida que nós temos. Como que funciona o cérebro de quem está protestando, de quem é a favor e contra. Nós vamos discutir isso. O nosso tema hoje são justamente os protestos na América Latina. O que está acontecendo, Mário? Que todo mundo está protestando ao mesmo tempo. Tem mesmo muito motivo para protestar? Ou será que, ao contrário disso, está se insuflando protestos em determinados países? O que está acontecendo? Protesto sempre teve, mas parece que tem uma onda de protesto na América Latina que se espalhou e protestos muito violentos. De onde vem isso? Eu acho que é uma mistura das duas coisas, né? Não acho que não sejam necessários. Acho que a política na América Latina tem as suas falhas. Aliás, muitas falhas. Eu tenho todas as críticas possíveis com relação ao populismo, com relação às medidas de políticas públicas e tudo mais. Não é que não tenha o que mudar, não tenha pelo que protestar. Mas, ao mesmo tempo, também acredito que a narrativa política na América Latina é muito forte para os dois lados. Tanto para quem é mais de direita, quanto para quem é mais de esquerda. Você acaba precisando dominar a narrativa para trazer um peso para aquilo que você quer trazer de ponto, de argumento. Então, você cresce um pouco a coisa, sova um pouco a massa, para que a coisa cresça, chame a atenção e o seu ponto tenha uma relevância mais significativa. Então, eu imagino que seja uma junção das duas coisas. Existem motivos para protestar, mas também existe uma guerra de narrativa muito grande, né? Marise, de onde que vem tanto protesto? Isso está sendo insuflado por alguém? São potências estrangeiras protestando? Ou não? É realmente porque existe uma insatisfação popular? Ou cada caso é um caso? Eu acho que é bem importante se basear no que a Mari falou. Todas essas manifestações, elas têm uma certa fragilidade na parte democrática. Na verdade, a democracia fica um pouco abalada. O que você falou, são protestos muito direitos, muito esquerdos. E se a gente pensar, é importante a gente saber quais as causas, o que motivou cada manifestação. Então, na Argentina, por exemplo, toda essa pobreza fez com que a população começasse a exigir do governo leis que trouxessem, que fizessem com que a população tivesse mais alimentos. Na Bolívia, por exemplo, foi aquele vazamento antecipado do resultado das eleições e eles acharam que havia fraude do Evo Morales e a gente acabou vendo que realmente todo foi super descoberto e mostraram aquele escândalo violento. Depois mostraram que no Chile toda a confusão começou por conta do aumento na tarifa do metrô, uma coisa praticamente insignificante, foi 30... Que foi o nosso estopim também. 30 pesos, que é 17 centavos. Daí, se for ver o que aconteceu depois no Equador, também as brigas foram por conta de aumento de combustível. Durante 123 anos, eles ficaram segurando os preços de combustível. E, de repente, liberaram de uma vez. A população, lógico, que se insurgiu. Daí, quando a gente foi ver o movimento do Paraguai, a mesma coisa. Por conta da energia, falam que o presidente, junto com o nosso presidente, que eles arquitetaram escondidamente, sigilosamente, um aumento da energia que é produzido em Itaipu. O pessoal também se rebelou porque isso impacta diretamente a vida das pessoas. Daí, se nós formos ver o que aconteceu também no Peru, por conta da Odebrecht, o presidente lá altamente envolvido com tudo, também acabou sendo resvalado e todo o Congresso quis tirá-lo fora, fazer o impeachment, queriam colocar vice-presidente e no fim ele acabou ficando e com todas as brigas. E depois o que aconteceu na Venezuela, por conta de terem colocado o Guaidó como oposição ao presidente, tentaram colocá-lo como presidente, então houve aquela bruta confusão com mortes e com tudo. Então a gente vê que sempre ou processos sociais ou processos muito políticos
mas sempre envolvendo pessoas beneficiadas e pessoas que sofrem por falta de benefício e falta o mínimo. André, como é que você vê isso? Tem um porquê maior nesses protestos todos? Ou cada caso é um caso e é meio que coincidência de ter acontecido tanto protesto ao mesmo tempo? Não acredito que seja coincidência. E falar pra mim que um aumento equivalente a 17 centavos, que você falou, Marisa, lá no Chile, tarifa do metrô, um monte de mulher nua no monumento, né? Uns vídeos que eu vi aí que eu falei assim, isso aqui é montagem, é possível, né? De tão... aquilo lá pra mim não tem nada a ver com tarifa do metrô, né? Então tem a ver com o quê? Me parece que nem tem a ver, porque apesar de eles terem revogado os valores depois, a confusão continuou. Protestos continuam. Então você vê que é mais o problema político que está atrás de tudo. Então eles têm um estupinzinho para causar um grande impacto. E geralmente eles pegam muitos estudantes, eles pegam pessoas que funcionam como massa de manobra. Então esse é o grande problema. E foi o que aconteceu aqui também, né? A gente teve o movimento Passe Livre, 2015, 14, 15, com aquela narrativa de não é pelos 20 centavos, né? Que incendiou o Brasil. E aí virou um outro negócio, mesmo depois que essa pauta ficou esquecida, acho que as pessoas já estavam tão sobrecarregadas, falaram, não, vamos reclamar de tudo mesmo, porque tem muita coisa para reclamar. Então agora que começou, a gente não para mais, né? E aí, lógico, a coisa foi se modificando, a gente viu o MBL surgindo, a gente viu outros movimentos surgindo, até mais contrários à proposta do passe livre, né, por assim dizer, os movimentos liberais, as coisas que ainda não tinham nenhuma força, ganharam força exatamente nesse momento, mas o gancho foi o preço da passagem a questão dos 20 centavos, que no final das contas não era nada do problema, não era nem um pouco o problema, né, nem a ponta do iceberg, era uma lasquinha de gelo perto de tudo que a gente tinha para reclamar e queria falar e fazer. Né? Agora, uma coisa importante, se nós ficarmos atentos à situação, a Venezuela estava com um problema incendiando todos os noticiários do mundo inteiro. De repente, engraçado que começam a pulverizar as notícias para que o foco não ficasse só lá, com Cuba, China, Rússia, todo mundo apoiando Venezuela. Começam a haver movimentos em outros países da América Latina e exatamente nas situações que envolvem mais ou menos o mesmo tipo de política da Venezuela. Então dá a impressão que existe um fomento financeiro para greves, para esses movimentos, ou fomento, pelo menos intelectual, para que isso aconteça, para dispersar a atenção e dispersar o foco de, se algum país pensa em se defender ou defender os venezuelanos contra o regime de lá, alguma coisa, você vê que de repente pulveriza em vários outros e os focos se distribuem. Então a gente teria uma situação que não apenas é coordenada, mas é proposital e vinda de países estrangeiros? Essa é a tese? Ou será que foi uma coincidência e até um país estrangeiro, opa, tem uma oportunidade ali, vou, faço, aconteço? Como que você vê isso, André? Eu acho que tem uma organização grande por trás, né? Que está orquestrando, né, tudo. Não acredito que seja coincidência, não. Não quero imaginar que esteja vendo fantasmas, mas parece que o fantasma está Quando presente. a gente fala de América Latina, a gente tem na América Latina uma coisa que a gente não tem tão forte nos outros países, nos outros agrupamentos continentais, enfim, que é a tal da história da pátria grande, né, da unificação política, de todo mundo se unir debaixo de um guarda-chuva socialista e fazer daquilo uma grande comunidade, reunir todo mundo, somos todos irmãos e tudo mais. Então você tem naturalmente aqui na América Latina essa interligação entre os países, né? Você tem uma cultura em que um país interfere um pouco no outro e influencia o outro e decidem juntos, determinam juntos, é Mercosul, é negócios, enfim, né? Para justamente fortalecer esse discurso de união, né? De unicidade, que é uma coisa centralizada, que no final das contas é super prejudicial e não reflete muito o que a gente tem de expectativa como pessoa, né? Assim, a gente que é brasileiro, principalmente, tem muito essa divergência, né? A gente não fala espanhol, a gente não está tão próximo culturalmente dos outros países, mas ainda assim a gente é o país mais forte da América Latina, então acaba acontecendo um agrupamento natural, né? E aí isso se transforma em discurso político de
de homogeneidade cultural e tudo mais, que é o que eles gostariam de fomentar cada vez mais. Então eu acho que não tem como se desvencilhar completamente da teoria de que há uma interferência. Realmente há, porque há o interesse de que tudo se misture e se confunda em algum ponto. Mas também não acho que seja só isso. Acho que existem questões internas que são muito mais relevantes para a estratégia política e tudo mais do que outros países interferindo ali de forma relevante. Puxando então um pouco para o nosso caso, do que aconteceu aqui no Brasil anos atrás, será que eles estão vivendo agora o que nós passamos em 2014 e 2015? A impressão que eu tenho é que muita gente foi para as ruas naquela época e o próprio slogan não é por 20 centavos. E de fato, como eu acho que realmente não era. Aquilo era o estopim de alguma coisa que na verdade era uma crise econômica que as pessoas estavam percebendo no bolso e talvez ainda não estivesse muito consciente. Então estava todo mundo reclamando muito, porque estava percebendo que estava vindo uma crise econômica, que estava havendo uma diminuição no padrão de vida. E assim, os tais dos 20 centavos foi meio que só o estopim. E que depois trouxe reclamações outras contra o governo, mas ao mesmo tempo trouxe os black blocs, né, que sempre chegavam às 6 da tarde, sempre mascarados, destruindo tudo e etc. Será que dá para... Primeiro, essa análise está correta? E segundo, é possível fazer esse paralelo entre o que a gente viveu aqui no Brasil, naqueles protestos grandes, 2014 e 2015, e o que está acontecendo na América Latina? Então, será que eles são eu sou você amanhã? Tem algum efeito Smirnoff aí ou estamos enxergando demais? Eu acredito que o Brasil, como ela falou, é a grande força continental. Durante algum tempo que a gente pôde ver nos governos que eram mais socialistas, a gente conseguiu verificar que houve uma melhora de padrão de vida no início. Então, os primeiros 4 anos de governo, por exemplo, petista, as pessoas melhoraram de vida. Eu escutava muita gente falar, nossa, eu voltei para o Nordeste, pessoas que não tinham absolutamente nada para comer. De repente, a gente voltou, o pessoal já tinha até seu negocinho na porta de casa, seu bode pendurado vendendo pedaços, etc, etc. Então, as pessoas perceberam uma melhoria de vida. Como existe um retardo, um certo retardo, porque agora com a globalização todas as informações chegam ao mesmo tempo em todos os lugares. Mas as pessoas provavelmente quiseram experimentar esta melhoria de vida. É o que a gente fala, toda a parte socialista dura 80 anos, porque as empresas, os contribuintes com os impostos, eles pagam até eles esgotarem as reservas. Então melhora a vida de todo mundo à custa daqueles pagadores de impostos. E é louvável que melhore a vida de todos. O governo tem que ter uma visão, mas para aqueles que realmente precisam. E não esse cabide de bolsas tudo, que nem a gente viu distribuídos por aí, que até distorceram muito. E a gente vê, por exemplo, pessoal para ganhar bolsa presídio, as mães do Nordeste mandavam suas filhas. Marise, nós vamos continuar esse paralelo, mas é depois do intervalo. Eu acredito que o Brasil, como ela falou, é a grande força continental. Durante algum tempo que a gente pôde ver nos governos que eram mais socialistas, a gente conseguiu verificar que houve uma melhora de padrão de vida no início. Então, os primeiros 4 anos de governo, por exemplo, petista, as pessoas melhoraram de vida. Eu escutava muita gente falar, nossa, eu voltei para o Nordeste, pessoas que não tinham absolutamente nada para comer. De repente, a gente voltou, o pessoal já tinha até seu negocinho na porta de casa, seu bode pendurado vendendo pedaços, etc, etc. Então, as pessoas perceberam uma melhoria de vida. Como existe um retardo, um certo retardo, porque agora com a globalização todas as informações chegam ao mesmo tempo em todos os lugares. Mas as pessoas provavelmente quiseram experimentar esta melhoria de vida. É o que a gente fala, toda a parte socialista dura 80 anos, porque as empresas, os contribuintes com os impostos, eles pagam até eles esgotarem as reservas. Então melhora a vida de todo mundo à custa daqueles pagadores de impostos. E é louvável que melhore a vida de todos. O governo tem que ter uma visão, mas para aqueles que realmente precisam. E não esse cabide de bolsas tudo, que nem a gente viu distribuídos por aí, que até distorceram muito. E a gente vê, por exemplo, pessoal para ganhar bolsa presídio, as mães do Nordeste mandavam suas filhas. Marise, nós vamos continuar esse paralelo, mas é depois do intervalo.